Queria que vocês abrissem Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos de 24 a 27. Deixa eu explicar imediatamente a vocês, que eu não sei se todo mundo aqui sabe o que significa renovação de voto. Significa você dizer, assumir um compromisso que vocês vão prosseguir juntos como casais, né? Renovar voto é renovar a minha expectativa, a minha bênção de continuar casado, de que, apesar dos meus erros, dos seus, de sermos seres humanos, nós queremos continuar, nós estamos renovando o nosso propósito, que fizemos no altar, há 10 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, não importa quanto tempo, tá? Então, Mateus capítulo 7, você hoje não tem ali, porque segundo eu soube agora, deu um raio aí, e não está, mas está vendo, o pessoal da televisão está vendo. Mateus 7, 24 a 27, a gente lê assim: todo aquele, pois, Jesus falando, né, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou vou compará-lo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, que é Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Amém? É sua parente essa aí? Sua irmã? Então é de família ser bonita? O Senhor Jesus, nesse texto, meus irmãos e irmãs, está ensinando que existem dois fundamentos que podem ser colocados numa casa, numa família, num lar. A casa aqui é o lar, não é o prédio de madeira, ainda que ele, ou de tijolo, ainda que ele tenha usado a figura de desabar, de cair, de construir, mas é o lar. Então ele está usando aqui que existem duas maneiras de edificar. Nós podemos edificar o nosso lar sobre a rocha ou sobre a areia. Ponto. Não tem um terceiro lugar. Ou você edificou a sua casa sobre a rocha, ou você não edificou sobre a rocha. E se você não edificou sobre a rocha, que é Jesus, você a edificou ou a está edificando sobre a areia. Sobre a areia. E aí Jesus disse, se for sobre a rocha, ela suporta tudo quanto é tempestade. Ela suporta as lutas e vence. Se for sobre a areia, primeiro vento forte que dá, ou o segundo, ou o terceiro, enfim, ela cai. Ela não suporta as ventanias da vida, as tempestades da vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se você construir a sua casa na areia, ela vai cair. Mas se você construir sobre alicerce sólido, e não um alicerce rachado da natureza humana, mas sobre alicerces sólidos, ela vai prosseguir vitoriosa. Primeiro eu queria identificar com você o que eu penso ser, casa edificada sobre areia. Quando é que a gente edifica a nossa casa, o nosso lar sobre areia, que não está firme em Jesus, na rocha? Primeiro, nossa casa é construída sobre areia quando é construída sobre mentiras. Mentiras. E às vezes as mentiras começam desde o período de namoro. E aí chega um determinado momento que as pessoas casam-se e descobrem depois que casam que elas não eram as pessoas que diziam ser. Eu posso dizer isso por experiência de que tratei uma vez de uma família, de um caso, de um casal que com 2 anos de casados, eles vieram ao gabinete para dizer que o casamento estava terminando. E eu perguntei por que tão cedo vocês pareciam 2 pessoas de Deus. A verdade, pastor, é que eu não sou quem disse que era e nem ele é quem disse que é. Nós não somos quem dizemos que somos.
Nós somos dois enganos. Nós fizemos tipo quando namoramos. Nós fizemos tipo quando ficamos noivos. E nós fizemos tipo por um período no casamento. Agora que nos conhecemos, descobrimos que não amamos quem realmente somos. Nós amávamos aquele tipo que a gente fez. Aquele tipo era impressionante. Ele parecia tão gentil. Ele parecia tão amável. Ele parecia tão querido. Ele parecia não ter vício nenhum. Ele parecia assim, assim, assado, e ela também parecia isso, bênçãos maravilhosas, mas agora que sabemos quem somos, não gostamos de quem somos, no máximo amigos, nós não queremos continuar juntos. A mentira é uma bagagem que a gente leva também de casa. Considera, por exemplo, a família de Abraão. Abraão aprendeu a mentir, mentiu para dizer que a sua esposa Sara era sua irmã. Depois o seu filho Isaac mentiu, dizendo a mesma coisa. Depois o seu filho Jacó mentiu, dizendo que era Esaú. Criou-se uma cultura de mentira naquele lar, que só foi quebrada quando José apareceu e quebrou aquela cultura de mentira. Existem famílias inteiras que estão vivendo com culturas de mentiras. Agora olha para a família de Abraão e você vai ver o sofrimento que teve por causa disso. Olha a família de Isaac, você vai ver que uma hora um filho, Jacó, foi para um lado, o filho Esaú foi para o outro. Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú era o queridinho do papai, e criaram um lar em cima de mentiras, e por causa daquelas mentiras, por causa daquilo tudo, foi um lar de tragédias. Portanto, e como eu disse, quando a gente vem para o casamento, não tem jeito, pessoal, não tem jeito, nós vamos trazer uma bagagem. Nós vamos para casa, nós casamos com uma mala na mão, e às vezes sem alça, mas com uma mala na mão. E vou te falar uma coisa, dentro dessa mala tem a minha história, tem as minhas coisas, e uma das bagagens que eu tenho medo que a gente leve para a nossa casa é justamente a mentira, a família que está sendo erguida sobre uma mentira. Mas deixe adiante, porque eu tenho algumas coisas para dizer. Quando é que eu ainda acho que uma casa é construída sobre areia? Primeiro, quando é construída sobre mentira. Segundo, quando eu caso com a única intenção de ser feliz. Nesse caso, o alicerce da minha casa é o egoísmo. É o egoísmo. E temos que ter cuidado, nós os pais, que vamos casar filhos, ou que já casaram, talvez não seja mais o caso, mas quem vai casar filho, tenha cuidado para você nunca ficar falando, ó filho, eu quero que você case para você ser feliz. Claro que é também, mas a gente casa para fazer alguém feliz. O projeto do casamento, porque se eu quiser fazer a minha esposa feliz e ela quiser me fazer feliz, então nós dois vamos nos fazer felizes. Me lembro aqui, quando nós estamos comemorando os 50 anos de casados, de Denilson e Maria Elisa, eu falando sobre a perseverança do casamento, eu disse que uma das características de um casamento que persevera, uma das características é quando ele é um casamento parecido com caderneta de poupança. Você já viu como é com a caderneta de poupança? Você investe, quanto mais você investe, mais você tem. Mas imagina você ter uma caderneta de poupança e você só tira, vai chegar uma hora que vai fechar a sua caderneta. O casamento você tem que investir, não só tirar dele, não só ser egoísta. O alicerce egoísta é aquele que eu tenho que ser feliz, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, as coisas têm que ser sempre como eu quero. Quando você diz sim no altar, quando eu digo sim no altar, eu não estou dizendo sim diante de um pastor só, eu estou dizendo sim diante de Deus, eu estou dizendo sim para uma vida inteira, de renúncias. Há muita coisa que a gente precisa renunciar, e hoje todo mundo quer levar vantagem. O perigo está aí, onde a gente fica tirando só da nossa poupança, você fica tirando, vai chegar uma hora que a sua poupança seca. Portanto, o mais importante numa poupança é você depositar e não tirar. Todo dia você vai lá, coloca um pouquinho de carinho, coloca um pouquinho de amor, de compreensão, de amizade, de cooperação, de companheirismo. Sim, o egoísmo, onde eu preciso ser feliz a qualquer preço, e é por isso que muitos divórcios acontecem, porque alguém descobriu
que para eu ser feliz eu tenho que ir embora. Isso é uma das mais terríveis mentiras de Satanás. Mas por quê? Porque as pessoas estão tão voltadas, tão ensimesmadas, pensando sempre nelas só, que muito provavelmente, elas vão secar a caderneta de poupança de tanto tirar. De tanto tirar. Mas, em terceiro lugar, eu diria que uma casa é construída sobre areia também, quando a casa é erguida sobre a permissividade. O que é isso, pastor? Isso é um alicerce rachado, isso é areia. Permissividade é aquilo, vale tudo lá em casa. Vale tudo. Foi o tipo da casa do rei Davi. Um excelente rei, um péssimo pai, um péssimo marido. Por quê, irmãos? Como é que eu sei disso? Porque a casa de Davi tinha, primeiro, o adultério dele. Os filhos deles foram crescendo, os filhos de Davi, sabendo que o seu pai, os rumores nas ruas de Jerusalém, papai adulterou. Todo mundo está sabendo. O que acontece? Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, se apaixona pela própria irmã e tem um incesto com a sua irmã e corrompe a sua irmã, estupra a sua irmã e depois manda ela embora. Por causa disso, outro irmão, Absalão, acaba matando esse irmão para se vingar e a família vai degringolando toda. Eu imagino, para que um filho se apaixone pela própria irmã, eu imagino que lá era esse. Eu imagino, devia valer tudo. Eu imagino que a televisão devia ficar ligada em Big Brothers, e todo mundo participando daquela sensualidade toda. Ninguém vigia o computador para saber o que eles estão vendo. Eu imagino que dentro de casa, na casa de Davi, a filhinha dele que deixou o filho apaixonado, o irmão doente, a Bíblia diz que ele ficou doente de paixão, até estuprar a irmã. Eu imagino que aquela menina devia andar dentro de casa de calcinha. Mas o que tem, meu irmão? E às vezes as mamães pegam as filhinhas de 8 anos, 10, 9 anos de idade, novinhas ainda, e trazem para a igreja com aquele vestido cá em cima, mas cá em cima, olha que gracinha. Aqueles 2 canicinhos da criança. Porque é bonito, porque o pastor é fanático. Mas a gente precisa aprender e ensinar decência desde pequeno. Portanto, construa seu lar longe dos predadores. Mantenha o seu lar num lugar alto. Não baixe o nível. Não deixa que ninguém lá brinque com palavrões, ouviu? Xingando, brincadeiras imorais, indecentes, televisão ligada. Mas imagina a sua filha, uma mocinha como essa que eu falei aqui agora, na sala com o namorado e todo mundo vendo Big Brothers. E tantas outras coisas desse nível. Você está criando uma casa no alicerce rachado. É hora de consertar isso, se é que está acontecendo. A permissividade. Conta-se que um determinado fazendeiro um dia chegou no varandão da sua fazenda e encontrou um ninho de pombinhos assim no chão, com os ovinhos e tal. E ele então, sabendo que aquele lugar ali, aquela fazenda tinha muita cobra, serpente, ele pegou o ninhozinho e colocou lá em cima no teto, no telhado, assim, entre aquelas madeiras do telhado, né? Botou lá. Aí no dia seguinte ele acordou, quando chegou outra vez da varanda da casa, os pombinhos tinham tirado o ninho de lá e botado no chão de novo. Cá embaixo. Ele pegou o ninho e levou lá para cima outra vez. Só que não chegou da outra vez, quando ele chegou, o ninho estava embaixo. Mas o pobre casal de pombinhos estava voando em volta do ninho, desesperado. Por quê? Porque uma serpente tinha entrado dentro do ninho e estava comendo os filhotes. E aquele homem falou: quantas vezes eu quis deixar o ninho deles no alto, mas eles não quiseram. Então a velha serpente, meu irmão, cuidado, a velha serpente constrói seu ninho muito baixo e a velha serpente destrói seus filhotes. E a velha serpente destrói a sua casa. Satanás está aí para destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, mesmo os que já estão noivos, namorando, acreditem hoje, e mesmo aqueles que ainda aspiram tudo isso, não construam o seu ninho baixo.
Não, aqui em casa não, meu filho. Isso aí, não. Eu sei que tem pai e mãe aí, não da igreja, espero que não, mas que tem pai e mãe que diz, olha, é melhor a minha filha transar com o namorado aqui em casa porque está fora de perigo. Diabo puro. Sua casa não é motel. Sua casa é o lar que Deus te deu. E o canto que a gente não vai cantar hoje diz, minha casa será uma casa de bênção. Não é lugar para essas coisas. Isso é permissividade, você está criando o mal. O que você vê no seu computador, você está gerando um ninho de serpente, ou está entregando o seu ninho para a serpente. Perigoso. Mas em quarto lugar, eu diria ainda que criar a casa sobre areia é quando a casa é construída sobre o legalismo religioso. Aí já é outro extremo, né? Como assim, pastor? É o perigo daquela rigidez religiosa, que tudo em casa está errado, que você só pode ligar o rádio para ouvir a rádio evangélica, que essa música aqui não é evangélica, então é do diabo. Não, nem sempre algumas coisas que não são evangélicas não são do diabo. É engraçado que a gente gosta de dizer para o diabo aquilo que a gente quer, né? Que é aquilo que a gente quer. Por exemplo, Dr. Seibin inventou a vacina contra a paralisia infantil. Dr. Seibin é ateu, mas todo mundo toma. Porque para isso a vacina serve. Mas ele é ateu. Eu dizia, não, isso aqui é do diabo, quem fez foi um ateu. Não, gente, eu quero dizer a vocês que existem algumas músicas evangélicas que eu prefiro que eu ouvisse outras. Os meus filhos sabem que eu gosto de música clássica, às vezes ele grava para mim, me manda. Gosto de música assim, romântica, você não gosta não? Gosta de música romântica, Mônica? Você vai casar, hein, Mônica? Um dia desse. Música romântica. Quem não gosta? Hã? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. O que isso tem de diabo, gente? Então, cuidado com outro extremo, com a rigidez religiosa, que pode ser terrivelmente maléfico, né? O alicerce de nossa casa deve ser de uma espiritualidade bonita, mas também de graça, onde há espaço para brincadeiras saudáveis, onde as pessoas se logopletam, se completam, caminham juntas, onde as pessoas brincam, há lugar para brincadeiras, para caçoar um do outro, para fazer brincadeiras mais diversas. Precisa haver lugar para isso, precisa haver lugar para isso. Quando eu era menino, eu não esqueço mais, meu pai custou aprender isso, aprendeu depois de velho. É por isso que às vezes a gente ainda tem algumas coisinhas assim, porque meu pai era terrível. E então, o meu irmão mais velho já trabalhava, né? Ele já estava com 17 anos, e toda sexta-feira, quando ele chegava em casa, muito tarde da noite, era uma festa para nós, os mais novos. Por quê? Porque meu irmão chegava sempre com hambúrguer, misto quente, era festa. A gente que comia arroz e feijão e uma saladinha durante a semana toda, agora tinha aquilo, e fazia uma festa. E quando a gente fazia essa festa, a gente aproveitava e fazia uma festa mesmo. Como? As minhas irmãs iam lá, se vestiam, e nós fazíamos um desfile de moda em cima da cama. E depois nós, os homens. Meu pai escutava, o que está vendo aí? Meu pai sofreu muito por causa disso, porque ele não aguentava brincadeira. Ele não queria. Dê espaço para ter brincadeira na sua casa. E quando meu pai gritava de lá, o que está vendo aí, gente? Todo mundo para debaixo da coberta, quieto. Até papai dormir de novo. Até papai dormir. Mas era difícil. Dê espaço para brincadeira. Dê liberdade aos seus filhos de brincar. Dê liberdade de serem eles mesmos. Sim, você tem que ter uma coerência espiritual muito grande, uma espiritualidade bonita e não adoecida na sua casa. Uma espiritualidade de gente bonita, de gente que é de Deus mesmo. Isso vai ajudar muito a você para que o seu alicerce não rache. Você sabe por que existem... desculpem, eu vou falar bem sincero, mas você sabe que a quantidade de mocinhas que ficam grávidas com 15, 16 anos, já foi constatada pela CEPAL, Centro de Evangelização para a América Latina, numa pesquisa, de que as igrejas mais carismáticas e mais radicais, as meninas ficam grávidas mais cedo solteiras, porque elas estão doidas para fugir de casa, porque não aguentam aquela pressão toda.
Não pode nada, aqui em casa não pode nada. Não. Você jogou uma bola? Não pode. Meu pai disse que a bola é o ovo do diabo. E a praia? A praia é a antessala do inferno. Talvez por isso que ela é sempre quentinha. Mas tudo isso é uma tolice muito grande. E as pessoas são muitas vezes presas. E a meninada, assim que pode, vai embora de casa. A primeira oportunidade que tem, engravida e vai embora. Legalismo religioso pode ser muito perigoso para a construção de um lar. Acreditem, uma casa construída sobre esses alicerces, disse Jesus, ela vai cair. Sobre a permissividade, sobre as mentiras, sobre o egoísmo de eu que tenho que ser feliz sempre, e sobre um legalismo religioso rígido, destruidor. Acreditem. Sabe por quê, irmãos, que vai cair nas tempestades? Porque eu vou citar agora aqui algumas tempestades que não tem jeito, todo lar passa por elas. Eu vou falar algumas coisas aqui que podem virar tempestade mesmo, e não tem jeito, você vai passar se ainda não passou. Não é que algumas passam, o que eu vou dizer agora, todo mundo passa. Querem ver? Primeira tempestade, suportar as bagagens que cada um traz para o casamento. Às vezes você olha, você é assim? Sabia não? Você faz isso também? O que é isso? Você tem esse chulé? O que é isso? O que é esse barulho debaixo da coberta aqui? O barulho você disfarça, e o cheiro? Você faz isso também? Pensei que não. Aí daqui a pouco você descobre que a pessoa tem bagagens estas que trouxeram de lá, que nós vamos ter que aprender. Não tem jeito, todo mundo. Eu fui criado de uma maneira, a minha esposa foi criada de outra, você foi criado de uma maneira, a sua esposa ou o seu esposo de outra, então cada um tem as suas bagagens, as suas manias, as suas idiosincrasias, as suas esquisitices, os seus vícios, os seus costumes bons e maus. Todo mundo traz bagagem, isso é inevitável. E se você não estiver firmado na rocha, vai cair. Porque ninguém suporta bagagem pesada se não estiver firme. Quer ver outra bagagem inevitável que a gente vai levar, que a gente tem? Segunda tempestade que a gente tem que suportar, é suportar o longo tempo de cotidiana convivência. Rotina. Primeiro ano de casado, meu bem. Segundo ano, dá pouco, 15 anos, 20 anos. E aí, meu irmão, não adianta mais ir para o Facebook e ficar, hoje é o dia dele. Está doido para ficar livre dele. Hoje é o dia dela. Não tem jeito, os anos vão passar. E se os anos vão passar, você precisa aprender que não é mais a lua de mel. Também não precisa ser a lua de fel. Mas tem as lutas do dia a dia. Os anos passam. A gente muda. A gente tem mudanças. A gente tem que estar pronto para experimentar as mudanças que os anos trazem. Primeiro, mudanças físicas. Você pensa que eu sempre fui barrigudo assim? Eu já fui um gato. Saradinho. Atleta. Jogava futebol. Não era assim não. Sua esposa, lembra quando casou? Era toda ajeitadinha. A hoje está meio caído assim. Um bocado de coisa está já meio murchubento. Mas por que cai? Algumas coisas caem, culpa tua, tu que pega lá. Estou falando mentira? Ih, rapaz, Rafaelzinho é solteiro, é um santo moço. Estou falando mentira, Gerson? Bom. Os tempos mudam a gente, muda fisicamente. Como diz o Dr. John Piper, você não casou com uma pessoa só, você casou com várias pessoas numa mesma pessoa.
Porque sua esposa muda com o tempo, seu marido muda, eles vão mudando, muda espiritualmente, outras consciências, amadurecimento. Você vai mudando, irmão. Você vai mudando, irmão. Você vai descobrir que casou com 5 pessoas na mesma, por exemplo, que mudou com o tempo, que o tempo levou a mudar. Eu sei que onde eu estou agora, eu estou muito mais ranzinza do que quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 40, a gente muda. Não tem jeito. Essas são a característica, 3 tempestades que não tem jeito, temos que enfrentar mesmo. Suportar as bagagens que trazemos, certo? Suportar o cotidiano do dia a dia depois de muitos anos e suportar as mudanças psicológicas, espirituais, emocionais que passamos. Não tem jeito. Isso é certo. E não adianta rodear esses assuntos, porque o mundo fala deles todo dia. Se a gente não falar aqui sobre eles, quem vai falar? Mas, por mais que essas tempestades que eu acabei de falar são inevitáveis, Jesus disse que um lar construído sobre ele, que é a rocha, suportará, vencerá. Ele disse que construir sobre a rocha vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, e ela não vai cair. Ela está sustentada na rocha, que é Jesus Cristo. E agora, para eu terminar a minha reflexão, o que significa construir uma casa sobre a rocha? Vamos ver biblicamente, né? Porque a rocha é a palavra de Deus. Por isso eu quero levá-los ao texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 7. 1 de Pedro 3, de 1 a 7. São as recomendações bíblicas para a mulher e as recomendações bíblicas para o homem. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece a palavra, quer dizer, se ele ainda não é crente, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Viva mais do que fale. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor, ele pode se converter. Não seja o teu adorno, o teu enfeite, o enfeite da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, o ser humano, né, do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmos se enfeitavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Isso não existe mais, isso era uma cultura, né, daquela época, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então vamos olhar aqui. Primeiro para as mulheres. Primeira coisa que diz aí, logo no primeiro verso: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Eu queria que vocês soubessem que a submissão é posicional e não dimensional. O homem não é maior porque a mulher está na posição de submissa. O cristianismo acabou com essa história de que o homem é superior. Não é. Submissão posicional. A posição da mulher, disse o Senhor lá em Gênesis, é adjutora, é companheira, é aquela que está do lado. E outra coisa, minha irmã, a Bíblia não diz que você deve ser submissa aos homens, ao seu próprio marido. Você não tem nenhuma submissão a dar a qualquer outro tipo de homem. Ser submissa ao seu próprio marido. Submissão ao marido, até ao marido, a submissão tem limite. Porque se você tiver um marido, minha irmã,
que está burlando a palavra de Deus em tudo, ou em quase tudo, você não é obrigado a acompanhá-lo nisso. Você não é obrigado a fazer, ou falar, ou viver coisas que você sabe que fere a palavra de Deus. Porque, querendo ou não, antes de ser submissa ao seu esposo, você ainda é submissa a Deus. Antes de tudo, a Deus. Antes de tudo, amar a Deus. A minha esposa não seria digna de mim se ela não amasse mais a Jesus do que a mim. Para ser digna de mim, ela tem que amar mais a Jesus do que ama a mim. A submissão não é a qualquer homem. A submissão ao seu marido. E é posicional, não é dimensional. Não há superioridade masculina. É apenas a posição de cada um. A posição da mulher está ao lado do homem, ajudá-lo, conversar, mas consciente de que depois que conversarem com qualquer assunto ou quaisquer assuntos, a decisão final ele vai tomar. Mas ela não é obrigada a ser submissa ao marido que quer de qualquer jeito burlar a palavra. Segundo, o texto diz aí que você, mulher, se você quiser construir a sua casa sobre a rocha, seja uma testemunha. Diz aí, com o seu testemunho você pode ganhar o seu marido. O que quer dizer isso? Aqui, fala baixinho para ninguém escutar, só nós. Pare de ser chata. Todo dia, você tem que ser crente, você tem que ser crente, você tem que ser crente. Vou falar com o pastor que você não gosta de uma igreja. Para. Você está expulsando ele da presença de Deus. A Bíblia diz, com o seu silêncio você pode ganhá-lo. Com o seu bom testemunho. Com a sua maneira bonita de ser, como uma mulher que ele pode confiar. Ele vai olhar e vai dizer assim, poxa, assim como Vandinha, a esposa do pastor Lu, vale a pena ser crente, porque essa mulher é admirável. Ele tem que olhar para você e sentir orgulho, honra, e ser atraído a Cristo pela sua maneira de ser. A sua maneira de ser não pode expulsar a sua esposa. Há muito tempo atrás, eu estava nesse negócio de encontro de casais, e eu estava falando lá, e eu, no final que eu acabei de falar, conversando com um casal, eu descobri que o rapaz não era crente, o homem da casa. E eu digo, você não é crente? Não, estou aqui, minha esposa veio, convidaram a gente, estou gostando, tudo bem. Mas eu não sou crente não. Sim. E não tem vontade de conhecer Jesus? Ele disse assim, para ser igual a minha mulher, prefiro ir para o inferno. Para ser igual a essa santa aqui. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, o que Pedro está dizendo aqui? Seja uma boa testemunha, e sem falar nada você vai ganhá-lo. Ele vai ver como é bonito ser crente, como você é dócil, como você é companheira, como você compreende, como você está junto. Você não vai ganhar ninguém. Eu falei a semana passada, lembra? Que eu falei que é um ditado chinês que diz que você pega muito mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de fel. Você precisa aprender a ganhá-lo quieta, a ganhá-lo para Jesus. Terceiro, mulher, quer construir sobre a rocha? Priorize a beleza interior. O verso de 3 a 5, o que Pedro está dizendo? Em última análise ele diz assim, o mais importante é o adorno do coração. O mais importante é o que você é por dentro. Isso não quer dizer que a mulher não tem a sua própria vaidade, todo ser humano tem. E a mulher tem a sua... O que ele está dizendo aqui é que você não pode tornar isso aí a coisa mais extraordinária da sua vida, os enfeites. Lembra de uma novela que tinha a viúva porcina? Lembra da viúva porcina? Pintada até aqui. E tem mulher que se veste igual a ela. E está achando que tudo que ela precisa está bonita por fora. Não, queridos, olhe bem, é importante sim se vestir bem, mas o que Pedro diz? Mas com discrição. Pelo amor de Deus, não precisa ficar daquele jeito. Sinceramente, às vezes a gente vai a alguns lugares, eu passo assim em alguns lugares, vou num shopping, olha, eu vejo algum casal, a mulher com uma calça, eu não sei como é que aquele bobo daquele homem fica do lado daquela mulher. Como é que suporta aquilo? Como é que suporta? Vai para a praia, a mulher de calcinha e sutiã, porque biquíni é calcinha e sutiã.
E ali, e o bobão do lado, e todo mundo passando, olhando para da mulher dele. Minha querida irmã, a beleza sua está no interior. A sua beleza, diz aqui, é o seu caráter. Eu quero ler para você uma coisa muito linda mesmo. E para ler uma coisa linda eu tenho que ir à Bíblia. Então, em Provérbios, eu quero ler para vocês, queridas. Quero ler para vocês. Provérbios, capítulo 31. Eu vou ler alguns versículos. Falando o que é uma mulher cujo o adorno principal é Deus, é o interior dela, é preocupada em ser santa, é preocupada em ser bonita por dentro. Olha o que diz Provérbio 31, começando com o verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o das finas joias. Agora olha o verso 11. O que é que diz o verso 11? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Eles vão prosperar, porque pode confiar numa pessoa dessa. Bonita por dentro. Pode confiar. Depois, verso 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela cuida da sua casa, cuida. O verso 27 diz que ela atende ao bom andamento da sua casa. Ela não come o pão da preguiça. Irmã, quer construir sobre alicerce? Cuide da sua casa. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres não possam trabalhar, até acho que tem muitas que precisam mesmo, e outras até porque gostam de ter um determinado tempo, mas pelo amor de Deus, não permita que a sua casa fique jogada, porque você, às vezes até sem precisar, mas quer trabalhar de qualquer jeito, e aí o bebê com 3 meses já tem que ficar na creche, com 5 meses, aí já tem que tomar outra coisa, porque você não quer dar o leite para não ficar com mamá grande. Gostou do mamá grande? A sua beleza principal é a beleza interior. Olha o verso 28. Olha o que diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, e o seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu é maior do que todas. Os seus filhos a admiram. O seu marido diz que eu conheço muitas mulheres virtuosas, mas igual a minha. Portanto, você está pensando o que é uma mulher virtuosa? O que é essa mulher bíblica? É a mulher que diz Pedro, o adorno principal dela, a beleza principal dela é interna. É o que está dentro do coração dela, é essas virtudes. Sabe por quê? Porque Salomão, para não deixar dúvidas sobre a importância da beleza interior, mais do que qualquer beleza exterior, ainda que por isso não, a mulher deve se cuidar, claro que deve, mas o verso 30, Salomão diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que ele está dizendo? Ó, minha filha, você é linda assim, mas isso passa, hein? Daqui a pouco essa lindeza toda. Por isso que a formosura é enganosa, porque vai passar. Mas a mulher que teme ao Senhor, mas a mulher cuja virtude está no seu verdadeiro eu interior, essa sim, diz o texto, os seus filhos a admiram, chamam de tosa, e o seu marido ele chama de a mais bem-aventurada de todas. A mais bem-aventurada de todas. Beleza interna. Priorize a sua beleza interna. Agora os maridos, para terminar aqui. Está pronto aí, irmão? Está pronto aí, santos de Deus? Porque vocês são uns santos, sabia? Santos de Deus, separados por Deus. Primeira coisa que ele recomenda está no verso 7.
Vivam a vida comum do lar. Vivam a vida comum do lar. Vós, maridos, vivei a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? Vamos ver agora. O que ele diz? Igualmente viver a vida comum no lar. Viver a vida comum do lar é amar. Efésios capítulo 5, verso 25. O que diz lá? Efésios 5, 25. O que o apóstolo Paulo recomenda em Efésios 5, 25, meus irmãos? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. Vamos ver o discorrer de Pedro aqui, agora, sobre viver a vida comum do lar. Não é nada de especial, não é nada de sobrenatural. Olha o que ele diz que é viver a vida comum do lar. Primeiro, viver a vida comum do lar, ele aconselha o homem a viver com discernimento. Primeiro, por isso que ele começa assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento. O que é viver com discernimento? É viver com entendimento. Você sabe o que é discernir as coisas? É a capacidade de observar as coisas e entendê-las. Você discerniu. Então você tem que viver a vida comum do lar, aprendendo a entender a sua esposa, aprender a entender as suas constantes mudanças de temperamento, mudança de humor. Não é isso? Não tem a famosa TPM? Ela parece ser outra pessoa naqueles dias, algumas mulheres, e a outra não precisa nem de TPM para ter mudanças de humor. Ele diz: procure ter discernimento de quem é a sua esposa para poder entendê-la. Se você fizer isso, vai ser mais fácil você viver com ela. Se você fizer isso, vai ser mais abençoador você poder viver a vida comum do lar. Quando você entende quem ela é, entende do que ela gosta, entende a mudança do seu humor, entenda, viva com discernimento. Aí ele vai adiante e diz o que? Depois do discernimento: tendo consideração com a vossa mulher. O que é ter consideração? É valorizá-la, é respeitá-la, é ouvi-la. As mulheres às vezes só querem que a gente ouça, às vezes elas não querem que a gente dê muita opinião, elas só querem falar. Nós é que temos a mania de tudo a gente ter uma solução imediata. Não, então faz isso, não, então fazer aquilo. Mas ela quer conversar, quer falar. Ter consideração é ouvir, né? E quando você está, como eu às vezes, olhando para a televisão e ela está falando, daqui a pouco eu volto assim, eu não escutei, porque eu sei que ela precisa ser ouvida, claro que tem que ser ouvida. Ter consideração é ter respeito, é considerá-la na frente dos outros e fora dos outros, é ser o mesmo em qualquer lugar, é viver com, respeitá-la, é respeitar a sua esposa, ter consideração por ela, é respeitá-la, é a mulher da sua vida, é a mulher da sua juventude, é a mulher que casou com você. Viva e tenha consideração. Depois ele continua aí no verso 7 dizendo: trate a esposa com dignidade. Trate a esposa. Ei, esse homem é para você agora, né? Sua mulher não é uma mulher qualquer, não. Vou dizer, ela é a mulher da sua vida, é aquela que Deus colocou na sua vida. Portanto, trate-a com dignidade. Ela merece a sua dignidade quando estiver presente e também quando estiver ausente. Em qualquer momento ela merece e precisa da sua consideração, do seu respeito, e que você tenha dignidade por ela. Trate-a com dignidade, trate-a com beleza emocional. E em último lugar, não esqueça, você não é superior a ela. Viu como é que termina o verso 7? Sabendo que vocês são juntamente e igualmente herdeiros da promessa. Você não vai para um céu diferente da sua mulher. Você não teve uma salvação diferente dela. Você não é mais amado por Deus porque você é homem. Você não é superior a ela. Vou repetir o que já disse. A questão de submissão é posicional. Posição. Está vendo o que Pedro diz aqui? Trate assim, porque parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois juntamente vocês são herdeiros da mesma graça da vida,
para que não sejam interrompidas as vossas orações. Pedro está terminando dizendo o seguinte: olha, você quer que as suas orações cheguem aos céus? Viva a vida comum no lugar com dignidade, senão as suas orações são interrompidas, meu irmão. Você pode vir a 300 vigílias de oração, jejum e oração, mas se você em casa não vive a vida normal do lar, que é isso aqui, que é dignidade, não é isso? Discernimento, consideração, respeito, e não esquecendo que ela não é inferior a você. Jesus falou: se você construir uma casa assim, com esses preceitos da Bíblia Sagrada, sua casa não vai cair. Se você puder fazer isso, a sua casa vai suportar.